Olá pessoal, vamos para mais um exercício, continuando a nossa playlist de pórticos planos. Nessa questão nós vamos resolver um pórtico plano pelo método de deslocamentos. Esse aqui é o exercício em questão. Então a gente vê que é um exercício que tem uma rótula, um apoio de segundo gênero, um engaste, dois carregamentos pontuais. É nos dado o módulo de elasticidade e a inércia. Antes de mais nada, se tu não é inscrito no canal, considera te inscrever, que assim a gente consegue fazer mais exercícios de estruturas e consegue falar de mais temas da engenharia civil. Quem sabe daqui a pouco tu até ganhando uma moeda. Bom, vamos pro exercício. Nesse caso, nós vamos estar resolvendo pelo método de deslocamentos e a primeira análise que deve ser feita é quantos deslocamentos dá por nó. No caso de vigas, no caso de pórticos, nós teríamos até 3 deslocamentos por nó. Então, são dois deslocamentos que a gente chama de translação, que é x em y, e um deslocamento de rotação, que é em torno de z. Nesse caso, então, eu vou estar colocando os deslocamentos e eu vou ter que adotar alguma simplificação para conseguir resolver esse exercício de maneira manual. E simplificações eu posso adotar. A primeira é a verificação de quais deslocamentos eu já conheço de cara. E é com base nas minhas restrições, que são também chamadas de condições de contorno. Por exemplo, em D, eu tenho um engaste em D. Isso significa que eu não vou ter deslocamentos. Esse engaste impede esses deslocamentos. Então, em D, vou estar cortando esses deslocamentos. Em A, apoio de segundo gênero. Apoio de segundo gênero impede dois deslocamentos, que são os deslocamentos de translação. Vou estar apagando também. O que mais? Outra simplificação que eu posso adotar é que a barra ela é inextensível. Isso significa que, dado o fato de que A está impedido com relação à translação em Y, eu não vou ter um delta B, eu não vou ter um deslocamento com relação a B, BY, eu não vou ter um deslocamento em Y. Por quê? Porque caso eu tivesse esse deslocamento, eu teria que adotar que a barra AB é extensível. Como eu estou considerando que é inextensível, significa dizer que esse deslocamento em B, em Y, não acontece. Essa mesma análise é feita em C. Como a barra CD é inextensível, esse deslocamento em C ele é zero. Outra simplificação que eu vou adotar é analisar quais nós eles são livres para se deformar. No caso, apoios de extremidade, eles são livres para se deformar. Então, esse deslocamento incógnito aqui, ele não precisa ser inserido no meu como ou melhor, esse deslocamento ele não precisa ser inserido como um deslocamento incógnito. Então, estou apagando ele aqui também. A mesma coisa acontece em C. C é uma rótula. E uma rótula, ela não transmite momentos desse segmento aqui, dessa parcela ABC, não transmite momentos para CD. Nesse caso, como ela não transmite esse momento, ela é livre para se deformar com relação à rotação. Por isso, assim como A, eu também vou desconsiderar, pelo mesmo motivo de A, vou desconsiderar esse deslocamento incógnito no meu sistema principal. Outra simplificação, o segmento BC ele é inextensível. Significa que o mesmo deslocamento que eu tiver em B com relação a x, eu vou ter em C com relação a x, para manter o tamanho da barra BC. Nesse caso, esse deslocamento e esse deslocamento aqui, eles têm o mesmo valor. No meu sistema principal, só vou precisar inserir ele uma única vez. Tendo descoberto um, eu vou ter descoberto o outro também. Certo, então, esse é o panorama que eu tenho para o meu sistema principal. Então, primeira etapa, montar o sistema principal. Verifico a inserção, quantos deslocamentos incógnitos eu preciso inserir, nesse caso 2. Impeço esses deslocamentos, então aqui em D1 eu vou impedir colocando esse apoio, essa restrição aqui, em D2 a chapa. No meu sistema principal eu faço análise das ações nodais diretas. Há ações nodais diretas
no meu problema? Nesse caso, não. Não tenho ação de força pontual nesse nó com relação a y e também não tenho momentos nesse nó. Então, ação nodal direta em 1 é igual a ação nodal direta em 2, que é igual a zero. Feito o sistema principal. Vamos para o estado zero. Analiso os meus carregamentos externos. Estado zero, eu vou ter carregamentos externos esse aqui e este aqui. Para analisar os carregamentos externos, eu faço uso de uma tabela que se chama tabela de ações de engastamento perfeito. Eu entro nessa tabela com tipos de vínculo da extremidade da minha estrutura e o carregamento que eu quero analisar. Nesse caso, eu vou ter um engaste para essa barra aqui. Eu vou ter um engaste apoio. Então eu vou lá na seção referente a engaste apoio. Ó, aqui, ó, engaste apoio. Tô aqui, ó, seção engaste apoio. E aí, carregamento pontual. Só que nesse caso, o A e o B vão ser iguais. Mas essas aqui são as equações que eu teria que utilizar. E aí, então, eu vou ter estado zero. Eu vou ter engaste apoio. Acontece que aqui a gente não tem impedimento de esforço cortante. Todo esforço cortante aqui vai ser transmitido para essa barra como esforço normal. Ele só vai ser impedido por este vínculo aqui. A mesma coisa nesse nó aqui. Ele vai ser transmitido como esforço normal e só vai ser impedido neste nó aqui. De tal maneira que as minhas ações decorrentes a este carregamento de 10 kN são esse esforço aqui, este esforço aqui e este momento aqui. Por outro lado, agora a gente faz a verificação lá na tabela das ações de engastamento perfeito referente a este carregamento. E vai incidir, nesse caso aqui eu vou ter como se fosse aqui um apoio de segundo gênero e aqui um engaste. Então é a mesma seção, apoio e engaste. E aí eu vou ter, é o mesmo caso, eu vou ter esse esforço e esse momento. De tal maneira que agora eu posso analisar as minhas ações de engastamento, as minhas ações equivalentes. Ação equivalente 1, referente a esse esforço aqui. Vai ser 5 vezes 10 sobre 16, então vai chegar nesse valor. Ação equivalente em 2 vai ser referente a este momento que está aqui. É sempre com relação aos esforços do meu deslocamento. Então eu consigo, já calculei ação equivalente 1, ação equivalente 2, parto para o meu estado 1. Estado 1 eu vou prescrever uma translação unitária aqui. E aí, essa translação ela influencia esta barra e esta barra. Nesse contexto, essa primeira barra aqui, ela é engastada apoiada. Então eu vou na minha tabela de coeficientes de rigidez, no trecho engastado apoiado. Aqui. E eu vou estar utilizando essa seção aqui. Engastada apoiada, com uma prescrição de uma rotação unitária no meu engaste. Por outro lado, opa, então essa análise aqui a gente já fez. E aí eu vou ter decorrente desse... Vou ter decorrente os coeficientes de rigidez. Este aqui.
esse aqui e esse momento. Agora eu vou fazer a análise dessa barra aqui. Aqui eu vou ter um apoio de segundo gênero, então eu vou ter uma seção que ela é apoiada e engastada. Aí nesse caso, então, eu vou ter essa minha segunda seção, que ela é engastada apoiada. E aqui eu vou fazer, ir na minha tabelinha dos coeficientes de rigidez, e eu vou utilizar essa mesma seção aqui. Porque aqui a gente vai ter um deslocamento de translação diferencial entre esse ponto e esse ponto. Então, as minhas ações decorrentes desse deslocamento vão ser iguais, tanto se eu aplicar esse deslocamento aqui quanto aqui. Nesse contexto, então, é a mesma imagem que eu utilizo. Então, eu vou ter decorrente, eu vou ter este esforço, esse momento e esse esforço aqui. Lembrando que os meus esforços do estado 1 são funções da rigidez da flexão, então eu calculo meu modo de elasticidade aqui está em kN por metro quadrado, a minha inércia está em metros na quarta, então a minha rigidez da flexão vai ser kN vezes metro quadrado. Tenho a minha rigidez, tenho o meu coeficiente de rigidez referente ao deslocamento incógnito 1, estado 1, que vai ser o somatório dessa parcela mais essa parcela, e o coeficiente de rigidez referente ao deslocamento 2, estado 1, vai ser essa parcela aqui. Então, aqui os resultados, então. Estado 2, vou prescrever uma rotação unitária, que é... Esse estado já não tem mais novidade. Tem alguma dúvida, tu pode conferir a nossa playlist, porque a gente já trabalhou com deslocamento rotacional unitário em vários exercícios. Mas aqui, então, a gente vai ter uma seção. Essa primeira seção ela vai ser engastada apoiada. Essa segunda seção vai ser engastada apoiada também. E aí, então, a gente consegue calcular os coeficientes de rigidez. O coeficiente de rigidez referente ao deslocamento 1, estado 2, vai ser este valor aqui. E referente ao deslocamento 2, estado 2, vai ser o somatório desta parcela mais esta parcela. Agora a gente consegue já fazer a sobreposição. Então a gente monta o sistema de equações, ações equivalentes, os coeficientes de rigidez vezes os respectivos deslocamentos. A gente vai ter um sistema 2x2, acha os deslocamentos incógnitos. Eu estou deixando aqui e faz a sobreposição dos estados. Então, por exemplo, RAY vai ter uma parcela do estado 0, uma parcela do estado 2. Esse aqui é o estado 2, porque multiplica o deslocamento incógnito 2. RDY vai ter uma parcela do estado 0 e uma parcela do estado 2 também. Estado 2. E multiplica D2. Então eu vou estar botando aqui os exercícios. Vou estar botando aqui as respostas para que tu possa fazer o exercício, conferir com esses resultados que eu encontrei, tá bem? Eu vou estar passando aqui. No vídeo de hoje era isso, então. Se é novo no canal, considere te inscrever, que assim a gente consegue fazer mais exercícios, discutir mais temas da engenharia, tá bom? Então era isso, abraço, bons estudos, até mais. Valeu!